Olá! A educação física para crianças que frequentam o Centro de Educação Infantil de Itajaí, também para bebês, rendeu ao professor Eliton Rufino Seara o segundo lugar no Prêmio Mérito Educacional da Secretaria de Educação de Itajaí. Mas vamos saber o que é esse método, como funciona e quais os benefícios para os pequenos e principalmente para os bebês. O professor Eliton usou aí o método também da capoeira aí para que essas crianças tenham educação física aliada a divertimento e aliada à cultura também africana. Aqui no estúdio ele é o nosso convidado de hoje e vai explicar um pouquinho para a gente a respeito disso. Obrigado, Eliton, pela sua presença aqui. Na realidade, assim, é um método novo da educação física, o foco na educação infantil e também para bebês, Eliton. Primeiramente, bom dia, né? Agradecer o convite, ao painel de novo, mais uma vez aqui. Gosto muito de estar aqui para falar sobre educação e educação física nesse sentido, como você pergunta, da relação da educação física na educação infantil é algo muito novo, algo bem incipiente, né? A própria educação física na escola é algo novo, essa questão de como ela se introduz na escola e na educação infantil mais ainda, né? E o município de Itajaí implementou esse ano, uma lei que já tem em vigor e implementou esse ano a educação física no Centro de Educação Infantil, né? No caso, desde bebês, de alguns meses até 6 anos, aí depois dos 6 anos eles vão para o ensino fundamental. Então está sendo bem novo para a gente ainda esse processo. Algumas pessoas têm mais facilidade, porque tem mais facilidade com crianças pequenas, outras com adultos, com adolescentes, mas é uma questão que vai aos poucos se implementando e vai sendo construída ao longo do tempo, né? Como que os educadores dessa disciplina trocam ideias e conversam entre si a respeito dessa questão da educação física para os pequenos, por exemplo? Primeiro, ressaltar que houve um concurso público em 2011, né? Então vários professores já são efetivos. Então esse ano a Secretaria de Educação de Itajaí, a Prefeitura, ela fez um trabalho bem interessante, fazendo formações semanais. Toda sexta-feira os professores de Educação Física têm uma formação continuada. Então eles vão para lá, trocam experiências entre eles, aí traz alguém de fora, faz uma formação. Então esse ano foi bem produtivo, a gente aprendeu muita coisa da psicologia, aprendeu coisa da história da educação infantil, para poder se inserir nesse meio. Porque tem pessoas que acham que educação física tradicional joga a bola lá, leva o esporte e joga na educação infantil. E com crianças pequenas de 2, 1, 3 anos ali, é bem diferente. A ludicidade, a experiência sensível tem que estar muito mais aflorada do que com um adulto, com um adolescente que já está mais acostumado com esse mundo esportivo, né? Uhum. Qual é o método que você usa? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução da cultura afro-brasileira na tua disciplina, né? Mas quais são os outros métodos que você usa para fazer esse trabalho com as crianças, né? Eu creio que não é fácil, inclusive com bebês, né? Porque a escola que você está lá, Ercílio Bento, recebe muitos bebês 6 meses, 8 meses, 9 meses, né? Que ainda não andam também, né? Existe uma linha de pensamento da educação física, por exemplo, a psicomotricidade vai ser voltada para essa questão do envolvimento relacional das pessoas e pensar também nas habilidades motoras, a habilidade de caminhar, de rastejar, de andar, e entre outras habilidades que são importantes para a vida. Para a pessoa ter conhecimento da cultura, tem que ter esse movimento corporal e aprender através do movimento, né? Mas a linguagem que eu uso na educação física, por exemplo, aqui eu trouxe alguns instrumentos. Quando você utiliza a música, eu até fiz uma entrevista aqui no programa do Conexão Egresso, quando você utiliza a música dentro da educação infantil, você aflora aspectos que não são aflorados quando você fala para uma criança pequena, faz isso. Ela não entende, às vezes, naquele sentido. Agora, se você canta alguma coisa e mostra alguma coisa através da música, é muito mais fácil. Então, a minha premissa da educação infantil é trabalhar a ludicidade, trabalhar com a música e trabalhar com a alegria, né? Então, bebês ali, você pega aquela energia dos bebês, que é muito gostosa, né? E aquilo ali rola de um jeito espontâneo, não é aquela coisa tradicional, todo mundo faz fila, todo mundo faz isso. Não, é uma coisa que vai acontecendo espontaneamente. Se você for fazer muito certinho, as coisas acabam sendo um pouco chatas para você e para eles, né? Vamos para quadra, não dá para fazer isso. Nem quadra, né? Tem em centro de educação infantil, né? A gente tem grama, a gente tem o espaço do parque, a gente tem a pedra, então o Paulo Freire falava, né? Qualquer espaço com a intencionalidade é educativo. Então você pode levar eles na cozinha e fazer uma aula sobre alimentação. Então isso vai ser sua aula. Então se tiver intenção naquele espaço, vai ser educativo, né? Vai ser interessante para aquele momento. Agora, exige do professor, né, de educação física um esforço bem maior, né, do que trabalhar com crianças que já estão na educação básica, no ensino jovens do ensino médio, exige uma dedicação bem maior, né? Porque existem escolas já
se especializando na educação física para bebês, cursos aí de especialização? Existem bastante cursos voltados à educação infantil ainda, não precisamente a educação física na educação infantil, porque agora é uma questão nova, né? Mas existem a pedagogia da educação infantil, pedagogia da infância voltada à criança. Mas a própria educação física está se construindo. A gente tem o GT, né? Que é o GT, Grupo de Trabalho de Educação Física na Educação Infantil aqui em Itajaí. Então eu lidero esse grupo e a gente está fazendo essas diretrizes, construir a maneira com que o professor vai trabalhar com essa questão. Aí como tu perguntou se é cansativo, como é que é esse trabalho, assim, né? Eu sempre falo pro pessoal da creche lá que é interessante, se eu fosse um anãozinho ia ser mais fácil trabalhar, porque a gente abaixa muito, a gente fica muito tempo agachado, a gente fica muito tempo com as costas abaixadas, porque tem a premissa da educação, como Paulo Freire também gosta de trazer ele bastante, vai falar sobre a educação horizontalizada e educação verticalizada, né? Então o professor olhando de cima para baixo parece que tem uma ligação de verticalização entre o saber, eu sou melhor e você é pior. Então eu estou daqui de cima, você está de baixo. Então a ideia da educação é fazer essa horizontalização do saber. Então abaixar, falar com a criança, olhar nos olhos, para que ela tenha esse entendimento que o professor está ali também para construir e não para mandar nela, né? Então esse ponto é cansativo. O joelho dói bastante, as costas dói bastante, mas o trabalho final o fruto final é muito, muito gostoso e satisfatório, né? Como que assim, os pais veem essa questão também da educação física na escola, assim? Eu creio que esse centro de educação infantil seja um dos primeiros que tenha professor, é isso? Não, na verdade, todos os centros de educação infantil, acho que 62 aqui em Itajaí, se eu não me engano, desculpa o número errado, mas todos eles receberam professores de educação física, a maioria efetivos, outros são ACT, né, contratado temporariamente, mas todos receberam. Então, a maioria são homens, então tem ali 70% homens e 30 mulheres. Então, no começo, assim, a gente pode dizer que foi um choque cultural, porque eu nunca vi um homem na educação infantil. Como é que um homem vai estar lá com meu filho de fralda lá? Como é que um homem vai fazer isso? O homem não tem essa sensibilidade materna. Então existe uma questão errônea nesse sentido, né? Que o homem não tendo uma sensibilidade materna não vai saber lidar com crianças. Na verdade, primeiro eu sempre falo que a gente tem que olhar para o ser humano, depois pensar nessa questão de ser pai ou ser mãe. Eu, por exemplo, não sou pai, mas eu sei que eu tenho bastante facilidade e consegui absorver bem a ciência da educação infantil, né? Então, assim, esse baque de ser homem, no começo eu tenho lá 70 pessoas que trabalham na creche, eu sou o único homem. Então, tem eu e outro professor, né? Depois ele entrou. Então, ser o único homem nesse campo é difícil. Mas a educação física tem aquela ligação ainda, como é que ele vai fazer essa atividade? Eu nunca fiz isso. Então, tem esse choque cultural, né? Esse choque de atividades que não está acostumado a ser feito. Que aos poucos tem que ir conquistando. São alguns paradigmas que a gente tem que quebrar aos poucos, mas isso aí não tem como ficar tendo conflito o tempo todo. A gente tem que conversar, dialogar para poder construir, né? Isso que é interessante, né? E como é que é, assim, a parceria? Aqui, a Univale tem um curso de educação física, né? Existe uma tendência também de se buscar o conhecimento através, para essa questão da educação física para crianças e bebês, da educação infantil? Como a gente estava falando anteriormente, a ligação da educação física na educação infantil é bem incipiente, é bem iniciante ainda, né? Então, assim, nos cursos da região, a gente vê que tem umas 2 ou 3 disciplinas que abordam essa questão da infância, né? Mas aí a abordagem desenvolvimentista, por exemplo, a psicomotricista vai falar um pouco dessa questão do desenvolvimento motor na criança, mas não vai falar da história da criança, não vai trazer essa ideia da educação infantil mesmo como um campo de atuação da educação física. Então, acho que agora, a partir dessa implementação nova, os cursos vão ter que buscar professores que atuam nessa área, né? Por exemplo, professores que estão atuando na escola e buscar um mestrado, alguma coisa para se especializar nessa área, para poder ter mais disciplinas voltadas a esse campo, porque já que vai ser um campo novo, que está sendo aberto agora, precisa ter mais conhecimento. E uma pós-graduação também sempre é importante para absorver mais conhecimento, né? Você trabalhou também na APAE, né, com crianças com necessidades especiais, né? E isso também é uma questão interessante, porque essas crianças realmente precisam, que vão para a educação infantil também, lá nos centros de educação infantil, é preciso desse acompanhamento, inclusive, para a coordenação motora, né? A educação física na educação infantil também é interessante para isso, Elton. A gente vai pegar a história da própria educação infantil e da educação especial, né? A gente vai pegar a história como o deficiente físico, a pessoa com deficiência, nunca foi visto como um ator social, sempre foi visto como uma pessoa que ficava jogada lá. E a criança também não era um ator social, era apenas o pai não tinha como trabalhar, tinha que trabalhar e deixava a criança na creche. Hoje, eles já são vistos como atores sociais, que fazem parte da sociedade. Então, assim, a própria educação especial, a pessoa era levada depois de 30 anos, 25 anos de vida, ela ia para uma APAE, ia para um centro especializado. Então, ela já tinha muito problema já com coordenação, já tinha problema de sociabilização. Agora, se a criança com 6, 5, 6 anos, ou primeiro, os bebezinhos ali com alguma deficiência forem inseridos na creche,
Primeiro vai ter a interação social, que é importante para aprender, né? A questão da coordenação motora, das habilidades motoras, da própria alimentação, da higiene, tudo isso vai ser aprendido, por mais que tenha dificuldade, vai ser aprendido logo no início da vida. Então, se ela for depois para uma PAI, ela vai ter muito mais facilidade, né, de absorver essas questões. E o professor tem que estar preparado também para isso, né? Tem que saber o que é deficiência, o que é síndrome de Down, o que são os aspectos de autismo, ele tem que entender e tem que buscar. Não adianta pensar que a faculdade vai te formar para a vida, né? Então, a faculdade vai te dar uma base inicial e você depois vai ter que buscar isso futuramente. Eu creio que para essas crianças com necessidades especiais, o método da educação física é fundamental, né? Para que depois ela possa corrigir algumas posturas quando adulto também, né? Sim. Até essa ideia de não só da questão da motora, da coordenação motora, até para essa questão do preconceito mesmo, que a pessoa está lá inserida na sociedade, depois de muito tempo que ela viveu, ela vai começar a ir para a sociedade, fora da sociedade. Então, se ela vai na infância, ali na creche, as crianças vão tendo contato com essa pessoa diferente, né, com essa deficiência, isso vai se tornando uma coisa natural. Então, para a questão motora, se a criança não anda e fica em casa, no bebê conforto, e o tempo todo a mãe não estimula na creche, ela já vai ter uma outra realidade. Ela vai ter que andar, ela vai ter que tentar se alimentar sozinha, o professor vai continuar fazendo esse trabalho, então isso vai ser muito importante para o desenvolvimento dela, né? Bom, as leis, assim, em vários municípios custam a ser implementadas, né? Implantadas. Aqui em Itajaí, o pessoal já implantou a Lei 10.639, foi um dos poucos municípios que implantou, um dos primeiros, né? Que é do ensino da cultura afro-brasileira nas escolas. E agora essa questão da lei para educador físico nas escolas. Isso é uma conquista para a profissão também, na educação infantil. Com certeza, né? O Conselho Nacional de Educação, o CNE, que vai reger a educação, ele vai falar sobre a questão de que a educação física não pode ser dada por pessoas, pedagogos, que em São Paulo tem cidades que o pedagogo, até o 5º ano, ele trabalha com a educação física, né? E sendo que existe uma lei que obriga o professor de educação física, com licenciatura em educação física, trabalhar com essa disciplina. Aqui em Itajaí sempre houve do professor de educação física, né? Sempre teve esse professor, e agora essa lei da educação infantil. É uma conquista para a gente, para dizer que o nosso trabalho é importante nessa área, né? E vai demorar um pouco ainda para ser absorvido esse processo de importância na educação física infantil, mas foi uma conquista nova, né? O ano que vem a gente já está aí com algum trabalho encaminhado, esse ano a gente está pensando já em construir um livro de práticas que foram feitas esse ano, né? Esse prêmio mérito educacional, que aí teve algumas pessoas que foram premiadas, inclusive eu, nesse processo da educação infantil. Então, tudo isso é uma conquista que a gente vai fazendo aos poucos, né? Então, alguns municípios vão se adequar, se eu não me engano, até 2016, tem que ter professor de educação física, professor de artes, professor de musicalização. Tudo esse processo vai ter que ser conquistado, vai sendo conquistado e vai ter que ser implementado, né? Uhum. Ok, Wellington, ajuda a fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar novamente com o Wellington Rufino Seara sobre esse projeto aí da educação física para os centros de educação infantil de Itajaí. É um instante só. Olá, estamos de volta com o Painel Univale. Hoje o nosso convidado aqui no estúdio é o Wellington Rufino Seara, que é professor de Educação Física e que ganhou aí o Prêmio Mérito Educacional da Secretaria de Educação de Itajaí, um reconhecimento por um projeto bem interessante, que é a educação física para crianças e bebês nos centros de educação infantil de Itajaí. O Wellington também que usa aí elementos da cultura afro-brasileira para fazer os exercícios com as crianças. É isso, Wellington? Assim, a gente falou da Lei 10.639 que Itajaí implantou do estudo da cultura africana nas escolas, é uma lei também no Brasil, e você também usa elementos da cultura afro-brasileira, como é a capoeira, né, para crianças e para os bebês. Como é que é essa metodologia que você desenvolveu, né, lá no Centro de Educação Infantil do Bambuzal? Primeiro, eu tenho que ressaltar que a Lei 10.639, de 2003, depois foi promulgada outra lei, 11.645, que obriga a tematização da cultura africana e depois indígena. Até eu vim com o meu colar indígena aqui, que a questão indígena parece um pouco mais distante ainda para a implementação, porque as pessoas não têm esse conhecimento. Mesmo existindo 350 povos, né, no Brasil, 170 línguas, então várias questões aí, mas a questão afro já está mais uma apropriação um pouco mais recente, né, mais fácil de absorver. Então, assim, embasado nessa lei, meu projeto, primeiro eu trabalhei com o projeto Capoeira, a Luta da Paz, para trabalhar nesse sentido mesmo que a criança tem que ter esse conhecimento da questão da capoeira, da questão do respeito, nesse processo todo da luta da capoeira, né?
E foi interessante que eu pensei, vou trabalhar desde os pequenininhos com alguma musicalização, alguma coisa básica, botar um CD para eles absorvendo, mostrar movimentos, fazer eles passar por baixo de alguma coisa. Os bebezinhos, né? Aí eu pensei, não, com o pessoal do Jardim 1, as crianças do Jardim 1, Jardim 2 e pré, eu vou fazer um projeto. Então eu lancei esse projeto com vários objetivos, desde a história da capoeira, desde o processo da escravidão, para não negligenciar esse processo, né? Porque senão a gente fala da capoeira, capoeira é muito interessante por questão cultural, mas você pega uma cadeira, bota a criança na frente da cadeira, faz ela ficar fazendo o chute por cima da cadeira para treinar esse movimento, para ser uma coisa mecânica, não tem sentido nenhum aquilo na capoeira. Aquilo é só uma questão mecânica, uma questão técnica. Técnica sem sentido, né? Então eu pensei desde a questão histórica, da questão escravocrata, dos elementos da escravidão, que são o senhor do engenho, o capitão do mato, os feitores, o senhor dos escravos, os escravos em si, né? Então trabalhar essa história com as crianças a partir de brincadeiras. Não vou falar, vou pegar uma aula, um data show e vou mostrar a história. Tem que ser uma coisa lúdica, tem que ser uma coisa que elas absorvam através de uma experiência, né? Através daquilo que toque elas e que não seja mais esquecido, né? Então foi bem nesse sentido mesmo, trabalhar desde a escravidão, processo de escravocrata, até os movimentos básicos da capoeira, roda, ginga e tudo isso aí a gente foi trabalhar durante esses 2 meses e meio, 3 meses aí. E as crianças, onde tem diversão, elas prestam atenção também, né? Com certeza. Desperta, como você já havia falado no primeiro bloco, né? A música, né? Os movimentos despertam a atenção da criança, né? Até eu tô aqui um pouco sério, né? Pentei o cabelo, fiz a barba para vir aqui no programa e tal, mas durante o meu trabalho, assim, eu digo que eu sou uma pessoa extremamente lúdica e feliz, né? Porque eu trabalho quando você está no meio de crianças, por mais que tenha aquela balbúrdia, às vezes, bagunça, que é uma coisa normal da criança, né? Existe felicidade, né? Quando você trabalha com felicidade é mais fácil. Então eu tenho perucas, eu tenho roupas, cada dia eu venho de uma maneira diferente, porque tem uma pesquisa que mostra, só para ressaltar essa questão da criatividade, por exemplo, uma pesquisa que mostra que com crianças de 4 anos foi dado um objeto para elas inventarem alguma coisa. E com adolescentes do ensino médio foi dado o mesmo objeto para inventar alguma coisa. Os adolescentes do ensino médio inventaram 3 coisas funcionalidades para esse objeto, e as crianças mais de 50. Então, como a gente vê que a criatividade, com o longo do tempo, na escola vai sendo podada, né? Então, a minha ideia de trabalhar na educação infantil é fazer com que elas sejam críticas e criativas, e que inventem coisas em cima de coisas que podem ser criadas novas, né? Então, nesse sentido, é bem interessante. Tem que ser criativo, tem que ser lúdico, tem que abaixar, não pode... eu vou me sujar aqui, essa criança tem um negócio... Não. Tem que ter disponibilidade corporal, né? Se você não tem essa disposição corporal para estar com a criança, é complicado trabalhar, né? Eu sempre penso assim, né? E como você falou, trabalha com felicidade. Então, até para as crianças que vão doentinhas lá para a creche e já despertam o interesse nela também, né? A gente tem exemplos aí de vários projetos de ONGs que vão a hospitais vestidos de palhaço e tudo mais, né? Leva a felicidade, então creio que surte o mesmo efeito lá também, né? Com certeza, né? Quando você mesmo chega cabisbaixo, assim, meio triste para trabalhar e recebe um abraço de uma criança, até tem uma música, se puder mostrar, né? Eu canto, por exemplo, uma criança está na minha frente, eu canto, meu amigo, você é muito lindo e um abraço eu vou te dar. Aí eu faço isso comigo, cada criança vem me abraçar e cada criança abraça o seu colega. Então esse espírito de abraçar, que eu acredito na força esse processo sinestésico, né, de tocar a pele e tal, isso é muito importante. Então a criança te abraça ali, ela dá um sorriso e dali para frente ela solta mais, né? E às vezes o pai deixou a criança ali, ela sai chorando, ela não está acostumada ainda com a creche, então todo esse processo tem que ser sensível para entender, para de chorar, não. A gente tem que trabalhar com a sensibilidade, senão não existe educação, né? É meio complicado nesse sentido. Né? E até os professores que já são de métodos tradicionais aprendem também essa questão, né, Eliton? Leva conhecimento, troca de experiência para eles, né? Eu sempre digo que onde a gente vai, qualquer lugar que a gente vai, seja na televisão, seja na escola, seja na rua, a gente está para aprender e para ensinar, né? Então, eu acho que eu gosto muito mais de aprender do que ensinar, né? Mas as crianças me ensinam muito, mas eu acho que os professores também que estão hoje comigo lá, estão vendo o jeito que eu tenho e tal, essa disponibilidade corporal que é um pouco diferente, por mais que exista na pedagogia também, o pessoal da educação física é um pouco mais solto para esse sentido, né? Então acho que o aprendizado acontece todo dia, né? Então depende de cada um querer absorver ou não, né? Às vezes tem coisas que não se absorvem, tem coisas que se absorvem, né? Inclusive mandar um abraço pro pessoal do Ercílio Bento lá, que deve assistir depois. Esses instrumentos aqui, alguns você adaptou aqui, né? Só esse aqui, na verdade. O pandeirinho também, com mais um pandeiro. Um pandeiro tradicional, né? Aí a pessoa vai... Aí você usa na sala de aula com as crianças. O pandeiro eu não uso só para capoeira, né? O pandeiro é um instrumento, basicamente, ele não é considerado um instrumento africano, ele é considerado um instrumento árabe e tudo, mas ele foi adaptado para capoeira depois. Então, basicamente, eu uso o pandeiro, o violão, o cavaquinho, o ukulele, então são instrumentos que eu quis aprender, eu aprendi pouco assim, né? O pouco que eu sei eu consigo usar, né? Então, o pandeiro, eu adaptei esse pandeiro aqui, se o pessoal conseguir ver, é um pandeiro tradicional, né? Que tem um corpo aqui, que seria a pele, aqui são as platinelas que faz o som. Então tudo isso é um aprendizado para a criança. Você falar com o pandeiro é um instrumento de bater, e você tirar as platinelas e fazer ela bater sem as platinelas, que são esses pedacinhos aqui, o pandeiro já vai sair um som diferente. Então
Aí eu peguei esse prato, um pandeiro bem barato que eu fiz com o pré lá, um prato de flor, né? Até fala da dengue, a gente tem que tirar sempre a areia e a água, né? Pra baixo. E aqui a gente tem um prato, tampinha de cerveja, né? Abaçadas e o aramezinho amarrado. Então, o som fica diferente, mas dá para adaptar. Então, cada criança pode ter o seu pandeiro, aí tem a ideia também de cuidar do seu instrumento, de cuidar do seu brinquedo, você que fez o brinquedo. Aquela história hoje da modernidade, né? Você ganha, é modernidade líquida, né? Você ganha uma coisa, daqui a pouco já joga fora, já se diluiu, já está líquida. Então, essa questão de cuidado do seu instrumento, cuidado do seu colega é importante, né? Na educação infantil, né? Então, depois eu faço uma musiquinha para mostrar como eu trabalhei a ginga, né? A gente vai encerrar com uma musiquinha, tá. Mas antes eu queria perguntar para você, assim, quais são os benefícios nessa idade, nessa faixa etária, para o bebê, para a criança? Quais são os benefícios futuros para ela, assim, da educação física nessa fase da vida, assim? Primeiro pegando uma fala quando eu vim em 2012 aqui, veio o Gustavo junto, né, que é musicoterapeuta, doutor em musicoterapia, né? Ele fez a pesquisa dele aqui em Portugal. Ele falou que a música em si, ela atinge todas as partes do cérebro. Então, é uma das poucas artes, né, que envolvem todas as partes do cérebro, os lobos, occipital, frontal. Então, nesse sentido, a música na educação infantil é importante nesse sentido de conhecimento de várias músicas. A criança vai ter a absorção neuronal, essas questões mais neurológicas, né? E depois eu acho que a educação física tem importância no sentido motor, sim, as habilidades locomotoras, habilidades manipulativas, habilidades de estabilização, de equilíbrio, tudo isso é importante. Mas eu acho que a habilidade em si, ela é uma consequência do trabalho, né? O trabalho lúdico, o trabalho com alegria, o trabalho com atividades que sejam prazerosas, vai ter uma consequência da habilidade, vai ter consequência do andar. Claro que com bebezinhos você tem que priorizar, até 1 ano e pouquinho de vida, você tem que fazer o bebê tentar andar sozinho, tentar pegar as coisas sozinho, porque isso vai ser importante para ele futuramente, né? Eu acho que a criança hoje que vai na creche, a partir de uma idade, ela tem muito mais facilidade de absorver e de aprender coisas que não teria em casa só com uma pessoa cuidando dela, né? Então, a educação física nesse sentido, os jogos, as brincadeiras de luta, a capoeira, tudo isso vai ser muito benéfico para a saúde, para a questão social, para a questão neurológica, acho que uma visão holística, né? Todos esses benefícios, né? O benefício para o aprendizado também futuro, quando ela estiver já sendo alfabetizada, né? Com certeza. O ritmo, por exemplo, do pandeiro, o ritmo de pular corda, tudo isso auxilia também na alfabetização. A criança vai ter um ritmo melhor para fazer as coisas. Então, tudo que ela aprender vai ser benéfico para outras atividades. Quanto mais coisas ela aprender, quanto mais experiências ela tiver, mais facilidade ela vai ter para outros aprendizados, né? Então, a gente vê que crianças que são introduzidas na música, na matemática, em habilidades diferentes, elas têm mais facilidade futuramente de aprender outras coisas, né? Agora, você leva elementos, né? Instrumentos, assim, alguns que o que você adaptou, tem que usar a criatividade, né? Então, e também você compõe as músicas, né? Como você já demonstrou aqui, para as crianças, para trabalhar com as crianças também, né? Sim, essa ideia de você falar com a criança ser criativa, mas eu acho que também a gente tem que partir da gente essa criatividade, né? Mostrar que você é criativo para ela também instigar a criatividade dela, né? Eu componho muitas músicas, quando eu vou fazer uma brincadeira nova, por exemplo, a brincadeira do pitbull que eu faço, a criança vai ter que correr do pitbull, do cachorro, pular por cima, então a habilidade ali seria correr, locomoção e pular, mas o foco da criança é brincar, né? Então o pitbull vai ficar escondido, alguém vai ser o pitbull, vai correr atrás das crianças. Então lá na minha rua tem o pitbull, ele é bem grandão, por isso eu vou sair do chão. Não me pega, pitbull. Aí na hora que é de pegar tem que correr. Então cada brincadeira que eu faço eu tento criar uma música para criar uma história dessa brincadeira com essa música. Então as crianças lembrando da música, elas lembram da brincadeira e tudo fica mais fácil, né? E compor música eu gosto, tem até composições que não são para educação infantil que eu gosto de fazer, mas tudo isso é uma questão de criatividade de cada um, né? Então você pode pegar coisa pronta, você pode criar, eu acho que é interessante nesse sentido, né? É interessante também que Itajaí absorveu a lei, né? Essa ideia que é interessante e como você falou, traz benefícios, não só agora no momento, mas benefícios futuros, né? Para essas crianças que estão recebendo esse tipo de educação que é a educação física, né? Primeiro fazer essa ressalva, né, que o Itajaí está com essa lei implementada agora e daqui para frente não tem mais como voltar atrás, né? Essa questão assim já está lá, então foi uma conquista nossa e não vai ter mais como voltar. E ressaltar também essa importância da educação física para os pais entenderem também da importância dos seus filhos terem várias atividades na escola. Depois vai ter artes, vai ter música, então tudo isso vai ser a criança não está sendo jogada na creche apenas para ficar, para o pai trabalhar. A criança está sendo vista sim como um ator social, como alguém que vai ter aprendizado, como alguém... Não é o tempo todo tem que aprender, não. O aprendizado é uma consequência, né? A alimentação é um aprendizado, a higiene é um aprendizado, tudo isso é aprendizado. Então a criança está sendo vista assim como um ser aprendente, um ser que está lá para aprender e não só simplesmente para ficar enquanto o pai trabalha, né? Tem que ter essa visão dos pais também, né? Ok, vamos encerrar assim com uma musiquinha que você compôs lá e para que o telespectador imagine as criancinhas assim fazendo a educação física, usando
o teu método, assim, que realmente desperta a curiosidade quando fala em educação física para crianças nessa faixa etária e bebês, né, Elton? Com certeza, né? Então, antes de encerrar, gostaria de agradecer mais uma vez a participação aqui, né? O painel sempre trazendo esses assuntos da educação, aflorando esses assuntos, então agradecer de novo, agradecer a TV Univale por essa oportunidade e vamos lá então. Obrigado a você também, parabéns aí pelo prêmio também e pelo projeto, né? Que é o mais importante. Só para ressaltar o projeto, eu fiquei em segundo lugar na categoria diversidade étnico-racial. Meu projeto, o nome do projeto é meio extenso, né? É a Capoeira na Educação Infantil, um movimento dialógico para a diversidade étnico-racial. Então, essa premissa do diálogo e do aprendizado através do movimento, né? Então, aqui o agogô, né? Eu sempre faço o agogô para pedir silêncio, em vez de ficar silêncio, silêncio, a gente pode... É uma ideia também de fazer esse momento de rotina não ficar tão maçante, né? E aqui eu vou passar para vocês, para ter uma ideia da ginga da capoeira, vocês possam levantar, ou posso ficar sentado? Tem como levantar? Dá para... Não, pode. Não, eu faço sentado mesmo aqui. Dá para fazer. Só para a gente ter uma ideia, que a ginga da capoeira é o movimento básico da capoeira, né? Então as pernas vão fazer esse movimento de entrelaçar para frente e para trás, então para não ficar aquela coisa mecânica, repete, professor, faz isso. Então a gente cria uma música, né? E essa música já existe, então eu peguei essa música e a música é assim. Uma perna na frente e a outra atrás, e um braço no rosto. É assim que se faz. O que é isso? É a ginga. Vou pra lá e pra cá. Ginga da capoeira. Agora eu vou parar. Aí depois a gente tem a ideia de trabalhar com o professor cantando como puxador de canto e as crianças respondem. Então se eu cantar uma perna na frente, outra perna atrás, as crianças repetem uma perna na frente. Que aí são os elementos da música da capoeira, os elementos da ginga da capoeira. A gente trabalha com alguns momentos de ataque, defesa, tudo isso com brincadeiras, né? Então foi bem interessante esse trabalho, tem bastante fotos, aí a gente pode fazer vários métodos para trabalhar, mas eu acho que o método mais fácil é o método lúdico e o método mais divertido para trabalhar. Tá certo, então vamos encerrar com essa musiquinha então, pra gente. Então, já vamos encerrar então. Muito obrigado aí, o Painel Univale volta no próximo programa. Uma perna na frente e a outra atrás, ginga da capoeira e um braço no rosto, é assim que se faz. O que é isso? É a ginga. Vou pra lá e pra cá. Ginga da capoeira. Agora eu vou parar. Uma perna na frente e a outra atrás, e um braço no rosto. É assim que se faz. E viva a capoeira! Patrimônio da humanidade! Cultura brasileira!